Quero saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Beleno de Verdade. Esse é o plano, esse é o projeto da leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. A leitura de hoje, Salmos de número 72, 73 e 74. Vamos à leitura? Diz assim o subtítulo: A excelência, a justiça e a glória do reino de Salomão prefiguram as do Messias. Salmo de Salomão. Aliás, você sabia que Salomão também é autor de salmos? Se não sabia, está aprendendo. Se já sabia, está relembrando. Vamos à leitura. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e aos outeiros a justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Ter-me-ei-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva, ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dormirá de mar a mar, e desde o rio até a extremidade da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante a ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas darão presentes. Os reis de Seba e de Sabá oferecerão dons, ou seja, presentes, dádivas. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Seba e de Sabá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito, que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Liberará as tuas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e lhe dará o ouro de Sebá. Continuamente se fará por ele oração, e todos os dias bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre os cumes dos montes, e o seu fruto se moverá como o Líbano, e os dias da cidade, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais e filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Salmo de número 73. A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Salmo de Asaf. É muito interessante esse salmo, o número 73, porque muitas das vezes nós vamos nos identificar com Asaf. Quantas das vezes nós olhamos para o de fora? Quantas das vezes nós olhamos para o ímpio, para aqueles que prosperam, para aqueles que alcançam, para aqueles que conquistam, para aqueles que possuem, e na grande maioria das vezes não professam a mesma fé? Lembre-se, nós temos um bem maior, e a nossa riqueza não é o ouro e nem a prata, embora não haja nada de errado você ser próspero e rico. Mas aqui Asaf, ele estava numa grande crise existencial dentro desse cenário. Por quê? Porque ele estava olhando para fora e questionando ao Eterno o porquê, ou aleluia, o porquê ele não tinha, ele não conquistava. E ele olhou para os ímpios, é o que nós vamos ver aqui agora, a fala dele, ele está demonstrando a sua indignação até, olha que coisa linda, até que ele entra no templo. Oh, aleluia! E quando ele entra no templo, tudo muda. Quando ele vai para a presença do Eterno, tudo muda. Redobre atenção nesse Salmo de número 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para escorregarem os meus passos.
pois eu tinha invejas dos soberbos. É Asaf que está dizendo isso. O ministro de louvor do templo na época de Salomão. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como a outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, a água de copo cheio, e lhes espremem, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, todavia sempre em segurança, e lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos da inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. E se eu dissesse, também falaria assim, eis que ofenderia a geração dos meus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até, verso de número 17, até que entrei no santuário, o santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Aleluia! Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz a um sonho. O que acorda, assim, ó Senhor, quando acordardes, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas no meu rim, ou nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo, e tu seguraste-me pela minha mão direita. Guiar-me-ás com os meus conselhos, com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem deseje além de ti. A minha carne e o meu coração se desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, abandonaram, se desviaram de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Então, se de repente você está vivendo um momento assim, de algum tipo de crise, entra no santuário, entra na morada, no esconderijo do Altíssimo. Vai para o joelho, vai para a oração. Eu tenho certeza que da mesma forma que Deus trouxe clareza, clarificou os pensamentos e os sentimentos de Asaf, certamente o Senhor também vai fazer isso com você, em nome de Jesus. E para a gente encerrar, Salmo 74. Assolação do santuário e oração para que Deus se lembre do seu povo aflito. Masquil de Asaf. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, e da tua herança que remiste desde o monte Sião, em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra todo inimigo que tem feito mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põe neles as suas insígnias por sinais. Parecem-se como um homem, avança com o seu machado através da espessura do arvoredo. Eis que toda obra entalhada que quebram com machado e martelos. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derribando até o chão a morada do teu nome. Disseram nos seus corações: despojemo-nos uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, e nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará? Até quando, ó Deus,
nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão assim, a tua destra? Tira o teu seio e consome-nos? Todavia, Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mal pela tua força, quebrantaste as cabeças dos monstros nas águas, fizeste-me em pedaço as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes no deserto. Fendeste a fonte do ribeiro, e secaste os rios impetuosos. Teu é o dia, tua é a noite, preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno, e tu os formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou o Senhor, e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a tua alma, a alma da tua rola. Não se esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para o teu concerto, ou para a tua aliança, ou para o teu pacto. Aleluia! Pois os teus lugares tenebrosos na terra estão cheios de moradas e crueldade. Oh, não volte envergonhado o oprimido. Louve o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus. Pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz a cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumentam continuamente. Que palavra maravilhosa! Que o Espírito Santo de Deus possa aquecer o seu coração ao você voltar ao templo, entrar no santuário, dobrar os seus joelhos e rasgar não as suas vestes, mas o seu coração, não com palavras formais, não com palavras coloquiais, não com palavras de efeito, mas com palavras sinceras e verdadeiras, pois o próprio salmista Davi vai dizer que há um coração quebrantado, há um coração arrependido, há um coração contrito, Deus jamais desprezará. Entra no santuário, entra na morada do Altíssimo. Eu tenho certeza que Deus vai esclarecer, que Deus vai clarificar, que Deus vai revelar, que Deus vai direcionar, que Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Amém? Eu sou o pastor Rômulo, um bereno de verdade, e essa foi a leitura de hoje. A paz do Senhor, que Deus te abençoe.